Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Meus irmãos e irmãs, mais um dia do Senhor. Domingo, 29º domingo do tempo comum. Continuamos a nossa caminhada realizando a vontade de Deus, ouvindo, meditando e colocando em prática a sua palavra. Vamos ouvir e meditar sobre o evangelho deste domingo, que é de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me agredir. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que ele vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o evangelho que nós ouvimos antes da parábola, ele nos coloca dentro de uma necessidade do ser humano, a necessidade de relacionar-se com Deus. E esta relação com Deus só é possível através da fé. Por isso, Jesus termina o Evangelho dizendo: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Vivemos numa sociedade tão autossuficiente, numa sociedade onde a soberba, a arrogância predominam o coração da humanidade, onde muitos querem ser mais do que os outros, onde tantos têm tanto mais e outros quase ou nada têm. Será que isso é espelho para uma fé autêntica, para uma fé bem vivida? Ou será que deixamos de testemunhar a presença de Deus? Mas para que essa fé seja autêntica, para que testemunhemos a presença de Deus, é preciso rezar. Por isso no Evangelho, no início do Evangelho, Jesus diz o texto, que Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. A necessidade de rezar sempre e nunca desistir. A palavra de Deus nos fala sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Temos duas personagens no Evangelho de hoje, na parábola que Jesus conta: uma viúva e um juiz. A viúva, ela passa a vida se queixando do seu adversário e exigindo justiça. Mas o juiz, e aí diz o texto que esse juiz não temia Deus nem homem algum, não dá qualquer atenção para a viúva. No entanto, o juiz, apesar da sua dureza, da sua insensibilidade, ele acaba por fazer justiça à viúva para se livrar definitivamente daquela insistência inoportuna. Agora, a pergunta que vem a cada um de nós, a pergunta central do Evangelho de hoje: se um juiz prepotente,
insensível, um juiz duro, e aí diz o texto, que não teme a Deus nem homem algum, foi capaz de resolver o problema da viúva por causa da sua insistência? Vejamos Deus, que não é nem de perto nem de longe um juiz prepotente, sem coração, que não é alheio à nossa dor, que não é indiferente às nossas necessidades. Será que Deus não escuta a cada um de nós? A nossa oração, os nossos pedidos, ou como o próprio Cristo diz no Evangelho, seus eleitos que por ele clamam dia e noite. Meus irmãos e irmãs, o diálogo que mantemos com Deus não pode ser uma relação que nós interrompemos quando deixamos de perceber as coisas ou quando sentimos que Deus está ausente. Pelo contrário, é uma relação, é um diálogo que devemos manter sempre, mesmo quando os nossos sentimentos não nos forem favoráveis, mesmo quando o nosso coração estiver seco e árido. Devemos manter a vida de oração com perseverança e insistência. Quem ama de verdade, quem tem fé de verdade, não corta a relação com Deus à primeira incompreensão ou ao primeiro sentimento de que Deus está ausente. Pelo contrário, a espera e a ausência, muitas vezes o silêncio de Deus, devem provar o amor e como essa nossa relação com Deus deve ser intensificada. É através da oração, meus irmãos e irmãs, que nós percebemos que Deus não é um Deus de longe, mas é um Deus perto, é um Deus próximo. E nenhuma outra realidade desse mundo tem capacidade de nos colocar imediatamente na presença de Deus, a não ser a oração. Se nós não rezarmos, aos poucos Deus vai deixando de ser alguém para se tornar apenas uma coisa na nossa vida. Se não rezarmos, nós vamos deixando de experimentar o amor de Deus e passamos simplesmente a tê-lo como uma teoria ou como uma ideia estéril e distante. Fato é, meus irmãos e irmãs, e a palavra nos chama a atenção hoje, Deus não nos abandona jamais. O problema é que nós queremos que Ele haja como nós esperamos, nos tempos e nos nossos modos. E é aí que nós erramos. Não foi assim que Jesus procedeu. Não foi assim que Jesus nos ensinou. E quem faz assim faz diferente de Jesus e, portanto, não reza em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Sua Amém. palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.